Boa noite a todos, os nossos votos de muita paz. Viver bem e desencarnar bem, ou viver bem para desencarnar bem. O que é viver bem? Quando nós fazemos esse questionamento, e nos questionamos a nós próprios, o que é viver bem? O que é considerar uma vida onde eu esteja bem? O que nós pensamos inicialmente? A gente pensa como uma vida boa. Como? Saúde. Saúde. Viver bem é ter saúde? Paz. Viver bem é ter saúde, viver bem é ter paz. O que mais? Quando eu penso em viver bem? Alegria. Ter alegria. Ninguém associa viver bem com recursos materiais? Sim. Não pensamos nisso? Pensamos. A gente pensa que viver bem é ter saúde. O que a gente pede sempre no final do ano? Dinheiro no bolso. Não são esses os nossos conceitos? Lógico que em perguntando a vocês sobre o que é viver bem, alguém já vai arriscar respostas mais profundas, né? Porque quando a gente associa viver bem ao estado de espírito pacífico, é uma resposta mais profunda. Mas se nós fizermos uma enquete, sairmos na rua perguntando o que é viver bem para você? Quantas pessoas, e raras pessoas, vão dizer que viver bem está em paz? Seria uma situação rara. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 1009, muito interessante a pergunta de Allan Kardec, onde ele vai questionar se as nossas penas e os nossos sofrimentos, eles são perpetuais, eles são sofrimentos eternos. Porque até então, a falácia que nós tínhamos que contar é de que aquele que tenha feito algo errado iria ser punido eternamente, não teria uma alternativa. E essa resposta, ela é falada por vários espíritos e espíritos de escola. Santo Agostinho, São Luís, Paulo, Platão. E por que espíritos de tão alta envergadura vão falar acerca das nossas aflições e das nossas penas? Mas há uma citação em especial que nos chamou muito a atenção, que é uma citação de Platão, onde ele vai dizer assim: humanidade, humanidade, não mergulheis mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, expia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então ele fala para nós, quem é a humanidade? Somos nós. Então ele diz o quê? Humanidade, humanidade, não mergulheis mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra. Quando nós estamos num processo de sofrimento, o que a gente faz? A gente fica cabisbaixo, não fica? E muitas vezes a gente aumenta um pouco essa questão de sofrimento, mas ele diz que muitas vezes quando nós vivenciamos um processo de sofrimento, a gente, nessa atitude de se sentir coitado, a gente aumenta o estado punitivo. Porque ele fala, procurando aí os castigos. E ele continua, chora. Tudo bem, estamos em sofrimento, tudo bem, vai ter um momento de uma expressão, de uma catarse, chora. Espera, ele fala. Porque tudo precisa de tempo. Expia, ele fala no sentido, se realmente é algo que você não pode mudar, você vai passar por isso. E refugia-te na ideia de um Deus. Mas que Deus que vai lhe dar força, que Deus que vai lhe alimentar positivamente, é um Deus que castiga? Não, ele fala, é um Deus intrinsecamente bom, ou seja, a natureza de Deus, ela é boa, numa bondade que nós não temos noção ainda. Intrinsecamente ele é absolutamente poderoso, porque ele pode todas as coisas, e essencialmente justo. Então essa citação de Platão já faz com que a gente repense um pouquinho o que é bom, mas nós nos inspiramos realmente no Evangelho segundo o Espiritismo para dar continuidade às nossas reflexões. No capítulo 5 do Evangelho, onde vai falar bem-aventurados os aflitos, lembrando que o Sermão da Montanha
como se fosse a máxima expressão dos ensinamentos de Jesus para nós. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados aqueles que sofrem, então ele fala de uma condição muito normal, que caminha conosco praticamente, quase que diariamente. E quando esse espírito, Delfina de Girardin, vai falar sobre a desgraça real, ela traz alguns questionamentos para nós, para que a gente reflita realmente o que é viver bem e o que é viver mal. Então ela fala, muita gente pensa que a desgraça, que o problema é ficar sem alimento. Ela fala, ver o fogão sem lume, porque essa época de Kardec não tinha luz elétrica, né? Os fogões eram acesos com brasa, com lenha. Então ela diz, a desgraça, a gente pensar, é ver um fogão sem lume, sem gás, sem comida. É ver uma pessoa doente, é ver o féretro, é ver a morte. Isso a gente associa com desgraça, mas ela diz o seguinte, a tudo isso, a todas as coisas que nós pudermos imaginar que seja realmente uma desgraça, uma coisa horrorosa, ela fala, a tudo isso e a muitas coisas, mas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Então ela diz que quando nós olhamos só para um fato, realmente a gente vai ter uma percepção limitada. Mas se a gente pensa nas consequências disso, a nossa visão se alarga, porque aí nós começamos a ver bem. Esse fogão que não tem lume, essa doença que surge, essa pessoa que desencarnou, às vezes um filho pequeno desencarna nos braços da mãe. Mas isso será que é uma desgraça? Qual é a consequência disso para uma existência? Ou que ação gerou isso anteriormente para que isso ocorra hoje? E ela segue dizendo, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida. Então ela fala que quando nós vemos só o fato e que a gente não compreende que a vida é um todo, nós sofremos mais. Mas ela diz mais. Muitas vezes a gente vê uma pessoa com muita saúde, com muito dinheiro e com muita beleza e a gente ousa pensar assim, puxa, eu queria estar naquela situação. Mas será que aquela pessoa realmente é feliz? Será que todo o dinheiro pode tirar da vida dessa pessoa uma doença? Pode impossibilitar a desencarnação? Será que um homem, por exemplo, numa inteligência como de Albert Einstein, ele foi poupado do sofrimento? Não. Então Delfina faz com que a gente reflita o seguinte ponto, nessa questão essencial onde ela fala a verdadeira desgraça real, que nem sempre aquilo que é bom e nem sempre aquilo que é ruim. Nem sempre aquilo que nos acontece de ruim é uma coisa ruim, e nem sempre aquilo que nos acontece de bom pode ser uma coisa boa. Então isso já muda um paradigma mental, já muda uma forma de reflexão em relação às nossas existências. Mas, como Jesus tem toda a receita para um viver mais feliz, então aqui nos questionamos de novo, né? O que é viver bem? Será que viver bem realmente é ter saúde para algumas pessoas? Será que viver realmente bem é dispor de todos os recursos materiais possíveis? Será? Será que viver bem é ter muita inteligência? Depende. Tudo depende. Tudo é relativo. Porque quando nós olhamos, muitas vezes, e nós não generalizamos o caso aqui, alguém numa disposição física, numa compleição física defeituosa, uma pessoa que nasce com uma normalidade, será que muitas vezes por trás daquele corpo não se escondeu
ou não se esconde ali naquela encarnação, alguém dotado de muita inteligência, que tem utilizado essa inteligência para fins muito ruins no passado? Então, será que é uma desgraça nascer numa constituição física limitada? Porque muitas vezes nós questionamos isso, mas coitado, não fez nada de errado. Por isso que ela diz, a gente só compreende se a gente vai investigar as consequências e onde isso teve origem. Então vai mudando o nosso paradigma. Por que às vezes há pessoas que lutam tanto para ter uma condição material melhor e fazem tudo realmente e não conseguem? Será que Deus está punindo? Se Platão diz que Deus é bom, é poderoso e é justo, será que essa pessoa talvez não tenha disposto posteriormente de grandes montantes de dinheiro e tenha utilizado mal? E assim nós podemos refletir sobre tudo. Bom, muitas vezes pode ser um espírito que vem disposto a pedir uma prova para que se adiante mais. Então, será que pedir uma limitação é uma desgraça? É uma coisa ruim? Então isso muda o nosso paradigma. Mas Jesus, no mesmo sermão, ele vai dizer assim, e está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os brandos e pacientes. Será que essa mansuetude, essa brandura, não seria uma condição para que a gente viva melhor e viva bem? Será que Jesus, nesse sermão, ele já não nos dá alguns indícios de como tornar o nosso viver um viver melhor? E o Espírito vai ditar, ou melhor, Allan Kardec, ele vai fazer uma menção muito importante acerca da paciência, porque é impossível uma pessoa ser pacífica e branda se ela não é pacienciosa. Então ele vai falar sobre a paciência. E quando ele disserta sobre a paciência, ele fala assim: a dor, e isso não é uma apologia ao sofrimento, certo? Mas ele faz a gente refletir sobre essa questão, porque a dor é uma situação comum a todos nós. Ou tem alguém aqui que nunca sentiu dor? Uma dor física, alguém? Uma dor emocional, alguém? Então todos nós já passamos por essa experiência e vamos continuar passando. Eu lamento dizer isso, mas a gente vai ter dor até os últimos momentos. Então a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. Quem de nós consegue olhar para uma situação de sofrimento e ter gratidão? Fácil isso, né? Primeira coisa que a gente faz, a gente questiona se está merecendo isso. Será que eu mereço mesmo isso? Então a gente já se coloca num lugar muito especial. Por que eu? Eu sempre falo isso, por que eu? Mas por que não eu? Trocar um pouco o jogo das palavras. E ele segue na sua reflexão. A paciência também é uma caridade que deveis praticar. A lei de caridade, ensinada pelo Cristo e enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Então, quando nós pensamos na ação caridosa, a gente sempre pensa em doar alguma coisa. Principalmente o que está sobrando, né? Em casa, um sapato que já está há um ano, que não se usa, um casaco. Mas se pensa na benemerência, na ação de doar algo material. Mas quando ele nos fala que ser paciente é ser caridoso, não muda. Quando eu sou paciente, eu estou exercitando a caridade. Eu estou exercitando um bem para mim e, consequentemente, para o outro. Só que ele fala, outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Ele fala que tem algo que é maior ainda. A de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Bem, eu falei antes assim, né?
A gente agradece as dificuldades. Alguém riu ali, porque é engraçado mesmo isso. Poxa, mas como que eu vou agradecer as dificuldades? Agora, agradecer e perdoar quem nos faz um mal. Porque essa pessoa é um instrumento do nosso burilamento. Quando a gente pensa numa fonte que se origina e que vai ganhando forças e se tornando um rio, muitos seixos, muitas pedras estão lá no princípio dessa fonte. Mas quando a gente chega lá no final do rio, quase alcançando o oceano, a gente vai encontrar pedras polidas, não é? Mas lá no princípio essas pedras não eram assim. E as pedras, elas conseguem se polir sozinhas? Elas precisam de atrito com quem? Com outras pedras. E com todo aquele meio ambiente favorável para que aconteça esse movimento. Eu sou uma pedra e vocês todos são uma pedra. Imagine nós todos rolando no mesmo rio. As nossas arestas são o orgulho, a vaidade, a maledicência, o egoísmo. Nós temos essas pontas. Só que a gente precisa da convivência. E muitas vezes surgem pessoas muito especiais na nossa vida, que são aquelas que nos fazem sofrer. Não são as boas. Porque os nossos grandes mestres são aquelas pessoas que nos fazem lembrar coisas que às vezes a gente não gosta de reconhecer em si mesmo. Há um ditado indiano que diz assim, que quanto mais eu brilho, mais eu vejo a minha sombra. Então essa história de quem só brilha e não vê a sua sombra está um pouco errada. Porque quanto mais a gente se conhece, mais profundo a gente vai em si mesmo. Mais a gente se reconhece um aprendiz das coisas muitas vezes mais básicas da vida. E que na convivência em casa, no trabalho, porque aí estão pedras bem pontudas, como a gente também é uma pedra pontuda na vida do outro. Às vezes a gente acha que só o outro é uma pedra pontuda, mas nós somos também. E às vezes nós somos até um tanto mordazes e ferinos na posição. Às vezes a gente fala uma coisa que vai lá no outro, como o outro também faz coisas. Então, quando a espiritualidade nos diz, perdoa quem é um instrumento do teu desenvolvimento, aprende a perdoar. Olha para essa pessoa que já te prejudicou e perdoa. E o perdão não é um ato de esquecimento, porque isso tem a ver com a memória, não tem a ver com o sentimento. Quem diz que eu gostaria de esquecer, vai mudando o seu discurso, porque a gente não esquece nunca. Mas a gente muda a forma de sentir o mesmo fato. A gente não vai esquecer uma violência nunca, mas vai mudar a percepção do sentir aquela situação de outrora. Isso é o perdão, é sentir diferente. É refazer o seu sentimento diante de algo muito grave. E é entender essa dinâmica da vida. Como disse Delfina, se algo acontece comigo, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Isso não é gratuito. Isso tem um sentido. Tudo o que está acontecendo nas nossas vidas nesse momento tem um sentido muito real, muito vivo e muito lógico. E segue, a vida é difícil, bem eu sei. Então a espiritualidade sabe que viver não é uma coisa muito fácil. É difícil. Compõe-se de mil nadas. Porque às vezes a gente faz e parece que dá em nada. A espiritualidade fala isso, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes que acabam por ferir. Se porém, tudo bem, ele sabe que é difícil, ele sabe que a gente sofre as alfinetadas, mas se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, se a gente começa a perceber a nossa própria vida, a gente vai começar a perceber que tem muito mais compensação do que dificuldade. Porque se a gente pensa agora em gratidão, por exemplo,
O que nós poderíamos agradecer de pronto, nesse momento? A gente poderia agradecer o corpo, certo? Está nessa vida física, pronto. A gente pode agradecer, puxa, a mãe e o pai que nos deu a vida. A gente vai agradecer o alimento. Puxa, mas quem plantou o alimento? A pessoa que plantou, que colheu, que fez, que chegou. A pessoa que construiu essa casa para a gente estar aqui, que desenvolveu o microfone, a tecnologia. Então a gratidão passa a ter infinitas possibilidades. Esse chão que a gente está pisando, essa rua, esse ar, esse céu. Então, se a gente pensa nas compensações, elas realmente são maiores. As gratidões que nós deveríamos expressar deveriam ser em número muito maior do que as nossas reclamações. Quem reclama e quem vive na condição só de pedir e nunca está satisfeito, vive numa condição ainda muito escassa interiormente, de uma certa pobreza ainda espiritual. Vejamos, porque o nível de abundância, ele não está fora, ele está dentro. Ou a gente é abundante ou a gente não é abundante. Ou a gente é escasso ou a gente não é. E fala o Espírito, coragem, amigos. É um ato importante para nós, coragem. Tendes no Cristo o vosso modelo, mas sofreu ele de qualquer um de vocês. E ele não tinha nada para expiar, nada para provar. Agora nós temos. Então, coragem, continua. Está difícil, mas às vezes é no passo seguinte que a situação muda. Não desista. É isso que a espiritualidade diz. Então a gente entende que quando nós somos pacientes, a gente tem um elemento para uma vida melhor, certo? Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Não sejam tímidos. Sim. Porque a gente tem uma perspectiva da vida muito mais longa. A gente se torna paciente e operante. Com todo perdão aos baianos. Ele não vai ficar na rede descansando, como diz o Divaldo, que isso é um sinal de sabedoria. Mas a gente vai trabalhar. Porque a paciência é algo operante. É viva essa paciência. Ela é ativa porque ela nos faz questionar situações internas, nos move para frente, mas nos faz ter aquele tempo de que se alguma coisa não está acontecendo é porque não é o tempo ainda. Não é o tempo. Porque nós plantamos, mas nós não sabemos como vai ser essa colheita. Não sabemos. O importante é manter sendo. E nesse mesmo capítulo, um espírito amigo vai falar sobre obediência, 2 itens para o nosso viver bem, e resignação. Diz o espírito que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas. E nós tomamos a liberdade de simplificar um pouco isso buscando um ditado popular. A gente escuta assim, manda quem tem, manda quem tem, manda quem tem, eu não estou escutando, manda quem pode, manda quem pode e obedece quem tem, não, o ditado é juízo. Agora a pergunta é, quem é que manda? Quem é que manda? Quem manda? De onde vem a ordem? Quem é que manda? Não tem uma plaquinha de carro que diz eu não sou o dono, mas eu sou o filho do dono? Então quem é que manda? Deus. Porque Ele é a expressão da lei que vige todas as coisas. Então, quem manda é porque pode mandar. Quem está numa condição de trazer uma notícia, de trazer uma instrução, é quem tem condição. E o discípulo, o que escuta, a palavra discípulo também vem da mesma raiz da disciplina, do discipulado, do fazer. Então quem obedece tem. O que é ter juízo?
É ter consciência. Toda vez que eu me revolto diante de um fato, eu não estou tendo nem juízo e nem consciência. Quando eu começo a entender os mecanismos da existência, eu passo a ser uma pessoa mais consciente e obediente. Então, por isso que a espiritualidade vem falar a obediência ao consentimento da razão, porque isso é lógico. Não existe nada que não seja lógico em espiritismo. Aqui não se fala assim, mais ou menos, não, é lógico. Mas ele fala que essa obediência só por si nos torna muito quadrados, né? Tem que ter outro elemento, que é a resignação, que é a obediência do... O que é uma pessoa resignada? O que é a resignação? Realmente, é raro a gente encontrar uma pessoa realmente resignada, que quer dizer que é alguém... Eu acho que nós já encontramos pessoas assim pela vida. Sabe aquelas pessoas que sofrem, mas são pessoas boníssimas, que nunca reclamam? Pessoas felizes, mesmo na dificuldade, que sorriem, que dividem, mesmo que tenha um pedacinho de pão, ela é capaz de dar aquele pão para o outro. Isso é resignação. É uma pessoa que sai de si mesmo. Então, quando a gente junta a compreensão da lei e a ação amorosa na vida, nós vivemos mal ou vivemos bem? Vivemos muito bem. Ter a saúde melhor. Vivemos muito bem. Porque nós vamos procurar compreender e sentir. Entender os mecanismos e vivenciá-los na nossa prática cotidiana, onde quer que nós estejamos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Aí Jesus fala algo que é muito, muito incrível, assim, é maravilhoso o que ele fala, porque ele fala num nível onde poucas vezes nós escutamos nos nossos diálogos, a não ser que a gente fale textualmente as palavras dele. Então ele diz assim, esse é o capítulo 10 do Evangelho: reconciliação com os adversários. Então Jesus diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com eles a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago até o último cêntimo. Nós estamos caminhando, certo? Nós temos as nossas pedras amigas, íntimas, de trabalho, de casa, de trânsito. A gente tem pedra em todo lugar. A gente quer, às vezes, se livrar das pedras. Mas Jesus diz, para a gente viver bem, é preciso que a gente se reconcilie. Mas será que é chegar para o outro, por exemplo, numa situação de uma traição muito grave, será que é chegar para ele e beijar e dizer eu te amo? Mas é começar não desejando mal para essa criatura. Isso já é uma forma de se reconciliar. E não é reconciliação em relação ao outro, mas a reconciliação é sempre em relação àquilo que eu sinto. Porque os sentimentos nos prendem, tanto os bons como os ruins. Então Jesus diz, quer viver bem? Começa a se reconciliar. Porque se você não se reconciliar enquanto está no caminho da reencarnação, ou seja, nós estamos reunidos num grupo. Várias pessoas reencarnaram conosco por acaso? Não. Tem uma lógica nisso. Porque senão a gente vai ser entregue para quem? Para o juiz, e o juiz vai nos entregar ao ministro da justiça, que vai nos colocar numa prisão. Trocando em miúdos, quando nós desencarnamos, nós ficamos frente a frente com quem? Consigo mesmo. E se na nossa consciência as leis de Deus estão escritas, lógico que esse espelho vai refletir o que eu não fiz. E diante de uma coisa muito equivocada, muitas vezes o que eu peço? Porque
Na maioria, na nossa grande maioria, a gente só vai compreender quando passa pela situação. Muito raramente a gente vai ser empático o suficiente para compreender o sofrimento alheio sem estar na pele dele. Porque é muito fácil julgar. Isso não é nada que você está sentindo. Depressão, vai botar a barriga num tanque. Olha que absurdo, um jornalista falou isso esses tempos e eu ouvi. Falta tanque de roupa, falta uma pia cheia de louça. Enquanto a pessoa que está num nível de ignorância muito grande, não sentir na própria pele a dor, não vai mudar. Mas precisa chegar nesse extremo? Não, não precisa. Então Jesus diz, reconciliai-vos. E ainda nesse capítulo 10 temos outra citação lindíssima do Cristo, onde ele diz: se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois realmente ide e voltai para fazer a sua oferenda. Porque aqui é um espaço onde a gente é muito bom. Não é? Todo mundo aqui é muito bom. A gente é quase um santo dentro do centro espírita. Mas se eu sair de casa, deixei a minha esposa numa situação desconcertada pelo que falei, se briguei com meu filho, se falei qualquer coisa para o chefe, tem um sentido real realmente eu vir aqui e vou dar o passe, e vou escutar a palestra, ou vai palestrar? Então quando Jesus diz que esse momento em relação ao altar, ele fala de uma relação a nível consciencial com o plano espiritual, com alguma coisa mais alta. Mas se eu não resolvi o que está embaixo, como é que eu vou me conectar com aquilo que está em cima? É difícil, para não dizer impossível. Enquanto nós não nos reconciliamos, enquanto nós não melhorarmos o nosso nível de atentividade, porque as relações corriqueiras nos passam muito rapidamente. Às vezes nós soltamos palavras, nem precisamos falar, mas o fato de emitirmos uma onda mental, um pensamento em relação ao outro, isso já desequilibra a própria vibração. Então Jesus diz, antes de ir para o altar, antes de tentar um voo mais alto, percebe como que está o teu meio. E em percebendo esse meio, e em possibilitando essa reconciliação com aqueles ao meu redor, eu vivo mal ou vivo bem? Vou viver bem? E portanto, nesse exercício do viver bem, eu vou melhorando essa minha faixa vibratória, eu tenho mais contato com esse altar, eu tenho mais contato com a espiritualidade amiga, com os espíritos benfeitores, porque muitas vezes falta nós criarmos espaço e condições para que haja esse contato. Feliz daquele, diz Simeão, ainda no capítulo 10, feliz pois daquele que pode todas as noites adormecer, nada tendo contra o seu próximo. Quantas vezes nós somos capazes de lembrar no nosso momento de dormir, que é um momento muito importante do dia, porque o corpo dorme, mas a alma se emancipa, o espírito se emancipa e, portanto, aí vai aprender, vai buscar os seus afins, vai para lugares bons ou ruins, dependendo da sua condição. Então, quantas vezes nós colocamos a cabecinha lá no travesseiro e pensamos assim, puxa, minha consciência está tranquila hoje. Ou se a gente passa o dia em revista, se alguma coisa ficou pendente, a gente lembrar de orar, de se reconciliar consigo, emitir um bom pensamento para o outro. Os Espíritos já falaram, não é fácil, mas é possível. Porque se a gente ficar nessa de que é difícil, realmente nós vamos evoluir numa velocidade mais lenta. Porque está faltando um pouquinho de esforço. Porque é isso que nos falta, pequenos esforços, como doses de um remédio que é dado constantemente a nós próprios. No capítulo 16, onde Jesus vai falar, não se pode servir a Deus e a Mamon, e ele vai trazer uma relação
quem nos dita essa mensagem da nossa vida material e da nossa vida espiritual. E o Espírito que vai falar sobre a verdadeira propriedade vai dizer assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E eles vão dizer na sequência que um dos maiores sofrimentos que nós enfrentamos na vida são os apegos às coisas materiais. A nossa situação inicial de apego se dá como o quê? Primeira de todas. O que a gente precisa para reencarnar? Um corpo. De certa maneira, há em nós um mecanismo de preservação dessa vida, certo? Nós queremos manter. Ou alguém está pensando aqui, eu quero morrer. Se quer morrer, está com patologia, está doente. Porque quem tira a própria vida está doente. Quem se suicida está muito doente. Não é a condição normal. A condição normal é de manter a vida. Lutar pela vida. Querer viver. Mas só que esse corpo tem um tempo útil. Porque ele é material. Como tudo aquilo que existe é material. Mas daí, os Espíritos quando falam que nós vamos levar daqui somente aquilo que nós possuímos. O que nós possuímos que nós levamos daqui? A gente leva a bolsa cheia de moedas? Leva a prótese de silicone para o outro lado? Leva o carro importado? Leva? Leva a família? Leva o marido, os filhos? Leva junto? Não, a não ser que seja um desencargo coletivo, aí sim. Mas também do outro lado podem ser almas em momentos diferentes, que talvez nem tão pouco se encontrem do outro lado. Então nós temos um apego ao corpo e nós vamos tendo apegos, né? Muitos apegos, as coisas que nós vamos comprando e que são coisas transitórias, que estragam. Buda fala uma coisa muito interessante, ele diz assim: tudo que os meus olhos veem, se não está morto, vai morrer. Acho ótimo essa citação dele. Tudo que os meus olhos veem ou está morto, vai morrer. Os olhos do físico, não estou falando de um médium clarividente, porque ele vê os mortos mesmo. Na verdade, os muito mais vivos do que nós. Então, esse apego às coisas gera um sofrimento. E a gente vive mal toda vez que perde algo. A gente vive muito mal por conta disso. Não que nós não devemos cuidar, sempre cuidar. Porque Deus nos empresta, são empréstimos. Nós somos fiéis depositários das benesses divinas, dessas benesses materiais. Então a gente tem dever de cuidar do corpo. Dever de cuidar de tudo. E Chico fala uma coisa muito bacana sobre a limpeza. Ele diz que a casa mais limpa não é a casa que mais se limpa, mas é aquela que menos se suja. Ou seja, quando eu cuido, eu sujo menos. Quando eu cuido, eu desgasto menos. Vamos imaginar uma criatura muito apegada ao seu carro e desencarna. Para onde ela vai? O que eu vou fazer com o meu carro? Já desencarnou, já saiu do corpo, mas está ali. Está dentro do carro. Está dentro querendo dirigir ainda. Uma pessoa muito apegada ao corpo. Os despojos carnais se decompõem e o espírito está ali, sentindo tudo aquilo. É muito apegado a alguém da família que fica e volta e fica junto. Então, quando a espiritualidade nos alerta nesse sentido, que a gente deve refletir sobre a nossa vida material, é para lembrar que nós não vamos levar nada disso. Nada. Nem o corpo, nem os bens, nem a família, nem os amores, nem o netinho que a gente ama. Não vai. Que a relação de amor real é uma relação livre, não solitária, solidária, mas livre. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-lo no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros,
e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. E a gente já falou da paciência, da obediência, da resignação, que são questões interrelacionais. Não há uma coisa só. Então nós vamos vivendo bem, porque se de repente nos acontece um revés financeiro, por exemplo, se nós temos uma condição financeira abastada, de repente nós vamos vivenciar uma situação de perder, nós vamos nos revoltar? Não, nós vamos compreender o porquê, qual é a lição, vamos ter gratidão e vamos continuar. E se de repente sai do nosso meio, desencarna, por meio da desencarnação, uma pessoa que amamos muito, nós vamos nos revoltar? Porque a gente fala assim, eu perdi fulano de tal, a gente perde coisas, pessoas a gente não perde. E a gente só perde o que a gente verdadeiramente não tem. Porque o que é nosso, o que foi conquistado interiormente, jamais se perde. Podem passar-se milênios, mas nunca se perde. E Jesus vai dizer algo muito importante. Ele diz para nós, sede perfeitos. Mas será que ele está falando para a gente ser perfeito como Deus? Não, ele fala de uma perfeição que vai sendo alcançada na medida em que nós nos dispusermos ao processo do nosso crescimento. Ser perfeito, por exemplo, o que é ser perfeito hoje nas nossas vidas? É fazer o melhor que eu puder. Como diriam os espíritos, é fazer bem no limite das minhas forças. Será que eu estou fazendo bem no limite das minhas forças? Ou às vezes a gente faz um pouquinho e já se cansa. Geralmente a gente faz isso. Faz um pouquinho e se cansa. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então é quem ama, é quem é justo, é quem é bom. Esse é o homem de bem, mesmo que seja um protótipo desse homem. Um tipo futuro, protótipo, né? Um protótipo, é quase aquilo. Mesmo que sejam tentativas, mesmo que muitas vezes eu tenha que forçar um pouquinho fazer esse bem, força. Faz. Porque um dia fazer o bem vai ser natural. Vai fazer parte dos nossos dias fazer o bem. Então, na medida em que eu vivo bem, como que eu vou desencarnar? Bem. Então, a fórmula para a gente desencarnar bem é viver bem. Porque o Espiritismo matou a morte. A morte não existe. Nós vamos continuar sendo quem nós somos. Ulisses Guimarães diz que ele preferia morrer de farda do que de pijama. Se eu desencarnasse aqui agora, vocês não iam ficar muito contentes, né? Mas eu sim. Seria chocante para você. Para alguns, muitos, para outros, não. Aqui que eu ia fazer uma prece, eu creio. Porque a morte não existe, a gente continua fazendo. E se nós cuidamos dessa nossa vida, enquanto nós estamos a caminho, como diz Jesus, porque o caminho é tudo. Mas um caminho muito especial é a nossa encarnação. Porque muitas vezes nós vamos a um velório, a um féretro, todo mundo diz, aquela pessoa era tão boa, mas era uma pessoa terrível, né? Agora ela descansou. Uma pessoa que é má descansa depois que desencarna? Coitada dessa pessoa. Isso é tragicômico, né? É engraçado, mas é extremamente trágico. Porque vai ter uma desencarnação, vai ter um processo de recepção no plano espiritual. Quem viveu bem, quem fez o bem, quem se resolveu, quem amou, quem se desapegou um pouco mais, quem perdoou, quem foi mais paciente, esse vai desencarnar muito bem.
Para que a gente finalize a nossa explanação da noite, nós vamos contar um conto egípcio que fala sobre a morte. Então, para os egípcios, quando uma criatura morre, vem um barqueiro para recolher aquela alma. E um barco e um barqueiro. E o barqueiro que chega com o barco, junto àquela alma que acabou de desencarnar, diz para ela: você pode entrar que a gente vai atravessar esse oceano até chegar no panteão egípcio, onde estão todos os deuses, como se fosse uma ilha, lá no céu, no plano espiritual, no espaço, onde estão todos os deuses. Mas quando a alma entra, o espírito entrou dentro do barco, o barqueiro pergunta: você foi feliz? E se esse sujeito responde não ou sim, a atitude do barqueiro é diferente. Se, por exemplo, a alma diz, o espírito recém-desencarnado diz: olha, eu fui feliz, então ok, vamos seguir a jornada. Mas se a resposta for negativa, o barqueiro olha para o espírito e diz: você vai ter que reencarnar de novo, porque você tem que ser feliz. Bem, supomos que a resposta tenha sido afirmativa e o barco segue um pouquinho e o barqueiro para e o espírito olha: não, está de brincadeira, continua, eu quero chegar lá. O barqueiro olha para o espírito e diz: você fez as pessoas felizes? Já concluíram a situação? Se a resposta for não, o barqueiro volta e diz: não, você tem que voltar, recomeçar tudo, porque um dos objetivos é fazer as pessoas felizes. Mas se você fez as pessoas felizes, vamos lá. Daí o espírito já fica meio assim: daqui a pouco vai ter mais uma pergunta. Mas não, a viagem segue e chega-se então na frente de uma ilha maravilhosa, paradisíaca, onde tudo é luz, beleza, arte, canto. Mas tem um Deus lá e uma balança com uma pena de avestruz no prato da balança. Chega o barqueiro, com certeza o espírito deve ter um frio na barriga. E o Deus da justiça pergunta a esse espírito recém-desencarnado: ok, você foi feliz, você fez os outros felizes, mas o seu coração é mais leve que essa pena? E como que a gente sabe? Só colocando o coração, é simbólico, né? Se o coração é mais pesado que a pena, esse Deus da justiça vai dizer: não, você precisa voltar, porque ainda precisa tornar o teu coração mais leve. Mas se o teu coração for mais leve que a pena, essa pena de avestruz simboliza a justiça plena. Veja que tudo está em tudo. Para a gente ser uma pessoa de bem, a gente tem que viver de forma justa. Mas se o coração está leve, se realmente o coração está leve, como nos dizem os espíritos, se ao colocar a cabeça no travesseiro, eu estou com a consciência leve, o que eu mereço? Os espíritos já falaram: eu mereço todos os esplendores do céu. Quando Bezerra de Menezes desencarna e é acolhido na espiritualidade e recolhido num ambiente espiritual muito especial, ele, num momento de quietude, ele escuta muitas vozes falando: Bezerra, Bezerra, gritando lá fora, aquelas vozes, um coro de milhares de vozes. E ele pergunta: quem está ali fora? A irmã Sheila, que é um espírito que sempre acompanhou Bezerra de Menezes na sua encarnação, leva ele até a janela e vê: quem são essas pessoas? Ele pergunta. Todo mundo bate palmas, agradece. São todos aqueles que você ajudou. São todos aqueles que você sorriu, que você estendeu a mão, que você disse: me desculpe, me perdoe. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos esquecer isso e vamos recomeçar. Nós temos que ser felizes nessa vida, o máximo que a gente puder. Mas a felicidade dentro de nós só vai ter sentido se eu fizer feliz qualquer um na minha presença. Se eu disponho de bens, esse bem material só vai ter sentido se eu proporcionar bem a outros. Então, se eu sou feliz, e se eu faço outro feliz, eu me torno sempre um remédio na vida do outro. Eu sou um bálsamo. A gente tem que parar de ser espinho na vida do outro. Eu tenho que me tornar essa pessoa melhor para conviver melhor. E com certeza, se nós conseguirmos isso,
que pode ser uma fração mínima, nosso coração já vai ficar mais leve. E naquele momento em que a nossa vida física vai se extinguir, com certeza nós teremos pessoas, espíritos muito amigos a nos esperar. A mãe, um irmão, um parente espiritual que nós nem sabemos, um anjo guardião, um vizinho. Podem ter certeza que essa nossa entrada no plano espiritual vai ser uma entrada com acolhimento, porque foi a mesma atitude que nos moveu durante a nossa encarnação. A receita para desencarnar bem é muito simples, é viver bem. Muito obrigada pela atenção de todos.